E quem é que não gosta de sorrir por aí? Com dentes e boca cheia de saúde, livre de probleminhas chatos. E na saúde bucal, nem sempre você percebe que está doente. Então, que tal começar uma consulta para você sair daqui rindo à toa? E quem vai acertar o diagnóstico é o graduado pela Universidade de Odontologia de Araraquara, a Unesp, mestre em periodontia pelo Centro de Pós-Graduação de São Leopoldo, que é ligado inclusive ao Unicamp. E eu estou aqui dando boa noite ao dentista José Vicente Contatore. Boa noite, como vai? Boa noite. Tá bom, José Vicente? Prazer em revê-lo, né? Meu prazer, como é que você está? Tudo bem, e você? Ótimo. De volta? De volta. Então vamos aí. Com muito prazer. Obrigado, meu. Não tira esse prazer, não. Nossa, hoje tem até um crânio aí. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos começar falando dos cuidados com a boca. Porque é claro que a saúde bucal não fica só numa escovaçãozinha. Outro dia mediram até, na verdade, a saúde de um povo se mede pela boca. Eu nem sabia disso. Mas existem outros cuidados além da escovação e eu quero que você me diga como garantir uma boca saudável. Nós conseguimos garantir uma boca saudável a partir do momento que você vá ao seu dentista pelo menos uma vez por ano. Isso é fundamental. E com relação à odontologia e à medicina, a prevenção aí tem um fator importante. E na prevenção, o dentista sempre diz, você precisa escovar os dentes 4 vezes ao dia. Mas fica bem claro que a escovação mais importante do dia é à noite antes de deitar. Porque no momento em que você está deitado, vai haver uma xerostomia, diminui a produção de saliva. E é aí que uma boca mal conduzida, mal limpa, essa boca vai fazer o quê? Uma quantidade grande de enzimas e essas bactérias vão fazer um estrago muito grande. Então, é na última escovação que você deve usar uma escova de preferência macia. Eu recomendo esse tipo de escova porque não descola a gengiva. Uma pasta adequada que eu uso e eu acho que é a melhor, a ProSaúde hoje é uma escova, é uma pasta muito importante. E um enxaguante bucal sem álcool, com 0,5 de flúor e que contém alguns antibióticos na sua fórmula. Por quê? Porque esses antibióticos vão fazer o quê? Controlar a microbiótica bucal. Vai diminuir a ação enzimática dessas bactérias. Dessa forma, você vai conseguir manter uma saúde bucal razoável. Bom, muitas pessoas têm sérios problemas com uma doença chamada periodontite, né, que é a sua especialização, que na verdade é uma inflamação da gengiva, o cara pode até perder o dente e tudo. Qual é a sintomatologia? Quais são os sintomas? Nós temos nos dedicado esses 45 anos à periodontite, porque a causa da periodontite é uma bactéria que fica por baixo da gengiva e ela elimina uma enzima. Essa enzima altera o metabolismo das células ósseas, não permitindo que se reproduza e reponha novas células. Então, o paciente perde células e não repõe. Se você perde de um lado e não repõe do outro, a consequência é o quê? Perda de massa óssea. E esta perda de massa óssea, no antigo paradigma, dizia-se, o que você perdeu está perdido. O novo paradigma, e nós insistimos nesta tecla do novo paradigma, estamos fazendo o quê? A regeneração óssea guiada como tratamento desse trabalho. E como se faz essa regeneração? Nós estamos trabalhando hoje, Rony, com células pluripotentes induzidas, IPS. Nós pegamos uma célula adiposa da barriga do paciente, colocamos 4 genes diferentes, um marcador genético que é a proteína morfogenética e fazemos com que esta célula adulta se transforme em uma célula com características de uma célula embrionária. E esta célula com característica embrionária, colocada com enxerto naquela área onde tem a perda óssea, ela vai se transformar em osteoblasto. E o que faz o osteoblasto? É uma fabriquinha de osso. Ela vai fazer exatamente o contrário do que a paciente estava sentindo. Ela estava tendo perda óssea. Agora ela vai ter o quê? Uma regeneração, é o inverso, vai recuperar a massa óssea perdida. E isso para implante é uma maravilha. É uma maravilha. Por quê? Porque acontecendo isso, existe uma consequência logo em seguida. E qual é? Revascularização do osso. Também? Também. Portanto, se eu colocar um implante num osso que não tenha uma microcirculação correta,
formação de osso na interface do implante não vai acontecer de uma forma eficaz. Mas se eu coloco um implante num osso que tem uma vascularização de 100%, através das hemácias, que são as células vermelhas, chega ali oxigênio para que toda a osseointegração ocorra de uma forma correta. Agora, o tratamento da periodontite, como é que é? No antigo paradigma, o tratamento da periodontite você tinha as bolsas, isto é, a gengiva descolada de suporte ósseo, e só fazia a descontaminação. Limpava aquela microbolsa, ali havia um sangramento, o sangue coagula e a gengiva recolava. Muito bem, ao longo dos anos, observou-se que se eu faço esse tratamento em você hoje e você retorna 48 horas após, a gengiva que eu colei hoje estará descolada amanhã. E nós vamos ficar, portanto, num tratamento infinito. No novo paradigma, as coisas mudaram. Por quê? Porque enquanto você não conseguir recuperar a massa óssea por baixo daquela gengiva, o tanto de vezes que você recolar, ela não vai parar colada. Portanto, você hoje faz a descontaminação, mas faz também o que eu chamo de regeneração óssea guiada. Neste caso, não com as células pluripotentes induzidas, com laser de 1800 miliwatts, porque o laser altera o metabolismo da célula, mais precisamente a mitocôndria, que é a usina da célula, e faz com que a mitocôndria comece a produzir ATP, adenosina trifosfato. O que é o ATP? É a gasolina da célula. Com ATP a 100%, essa célula vai se multiplicar rapidamente, repor novas células. Se repõe novas células, você vai fazer regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser, que é uma outra técnica de regeneração. Vou dizer uma coisa honestamente, histologia, por mais chato que seja para nós que estudamos biologia, ela tem hoje, na verdade, eu acho que é o resultado final. O que vai ficar, na verdade, estudo histológico, nós vamos viver, sei lá, 150, 160 anos, porque cada dia se descobre alguma coisa nova em relação à célula. Eu acho isso tão bom. E além de um dentista, eu sou um citogeneticista. Sim. E eu trouxe da área de citogenética, como células pluripotentes induzidas, esse novo enfoque desse novo paradigma, que é você fazer a regeneração óssea. E neste caso, é um fato muito importante se dizer o seguinte: eu pego uma célula da barriga do abdômen de uma pessoa, faço com que ela se transforme em uma célula embrionária. Uma célula adiposa, que é adiposa. Bom, vai a gordurinha fora. Vai a gordurinha fora. E eu pego esta célula e o paciente, portanto, é o doador e o receptor. É o enxerto autógeno. Não existe incompatibilidade genética. Claro que não. Então, basicamente, o sucesso é muito alto. Eu estou sabendo que vamos falar também sobre a ATM. Tem até aqui um senhor que vai nos ajudar neste mistério. Bom, esse é um problema sério, a ATM, né? É um problema sério. E que é uma articulação temporomandibular, né? Esse crânio vai demonstrar o problema. Eu queria que isso fosse explicado mais didaticamente. Então, veja, todas as vezes que o paciente está com a boca fechada, o côndilo, que é essa peça que move, deve estar no centro da cavidade glenoide, que é essa situação aqui. Aqui é repouso de postura muscular. Quando você abre minimamente a boca, o côndilo roda no próprio eixo. Quando faz abertura média, ele translada para frente. O que é muito comum hoje? O paciente, por problemas dentários, ele começa a perder a dimensão vertical. Ele fecha mais a boca do que deve. Então, quando esse paciente começa a fechar a boca e o côndilo atinge a posição de repouso na cavidade glenoide, ele não bateu dente com dente, porque ele perdeu dimensão. Entendi. Automaticamente, o côndilo passa pela cavidade glenoide e vem bater o quê? Nessa lâmina, que tem aproximadamente 16 milímetros, que divide o ouvido interno da cavidade glenoide. Nós calculamos que abrimos e fechamos a boca de 3.000 a 3.500 vezes por dia. Por dia? Por dia. Então, o que acontece? Toda vez o côndilo batendo ali. Existirá um esfoliamento dessa pequena
área que separa o ouvido da cavidade glenoide. Esta lâmina, ela fica mais delgada. Através da radiografia, tem clientes que dos 16 milímetros estão com 1 milímetro só. Meu Deus. Na lâmina. E começa aí a ter outros problemas colaterais. Que problema essa doença pode acarretar, Tê? Falsa labirintite. O cara pensa que tem labirintite. Então, olha que o organismo é maravilhoso, Rony. A partir do momento que bate o côndilo na lâmina, é como se você tivesse ao lado de um lago e joga uma pedra no lago, quando ele cai na água, abre aquela aura. Sim. Então, portanto, quando o côndilo bateu na lâmina, o mesmo processo. Entendi. A vibração vai para Entendi. dentro do ouvido. Clinicamente, o ouvido vai pensar da seguinte forma: esse negócio não está bom para mim. Eu vou produzir uma secreção que vai funcionar como um tamponamento, impedindo com que essa vibração vá e chegue dessa forma tão violenta até a jaceira. Nesse momento já começa uma pequena diminuição auditiva no paciente. O processo vai em contínuo. O que ocorre? Nós temos 3 ossículos no osso, que é estribo, bigorna e martelo. Sim. Num determinado momento, esses 3 ossículos que estão parados, eles ficam vibrando. Esta vibração começa o quê? Gerar um zumbido. O paciente deita na cama, fica aquele barulhinho. É um outro sintoma. Não tratando, continuando com a perda de dimensão vertical e comprimindo o ouvido, nós temos receptores sensitivos logo abaixo desses ossículos. Que o receptor sensitivo é assim: eu coloco minha cabeça nessa posição, esse receptor sensitivo decodifica cérebro dizendo, ó, José Vicente, você está nessa posição. Ocorre que a vibração é tão grande que esses receptores sensitivos, eles ficam com movimentos ciliares. Então, no momento que eu venho para a esquerda, eu tenho informações de 2 receptores sensitivos que eu estou em posições diferentes. Qual a conclusão? A labirintite, que não é uma labirintite verdadeira. A pseudolabirintite. É uma falsa labirintite. Essa é a razão pela qual muitos pacientes, pessoas, inclusive senhoras de 60 anos, que estavam tomando Estrogeron há mais ou menos 5, 6 anos e tratando como se fosse uma labirintite verdadeira, e na realidade não era. Era um problema odontológico que teria que aumentar a dimensão vertical, tirar o côndilo dessa compressão, dessa lâmina, trazer para a cavidade glenoide, e aí basicamente os sintomas param. Então, hoje, nós temos dado até na Sociedade de Otorrinolaringologia aqui em São Paulo, alguns cursos para que o médico especialista da área, o otorrino, ele saiba distinguir o que é uma labirintite verdadeira e o que é uma falsa labirintite relacionado com a articulação temporomandibular. Muito legal. Eu gostaria de agradecer muito a presença, mais uma vez, do dentista que está conosco aqui, que é o Dr. José Vicente Contatore. Muito obrigado por sua participação. Foi muito legal essa história desse senhor aí, nos ajudou muito. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Obrigado. E até a volta, porque eu já vi que vamos estar juntos mais vezes. Um grande abraço. Um grande